o contexto do Setembro Amarelo e relacionado ao suicídio. Então, como eu vim falando, né, a saúde mental ele é um tema polêmico, porque envolve vários preconceitos, mas no sentido real da palavra, né, preconceitos. As pessoas não entendem, não conhecem e acabam formulando algumas ideias e crenças sobre a saúde mental. Por conta de todo o histórico da psiquiatria, da questão dos hospitais psiquiátricos enfim, do tema, ele é carregado dessas crenças que muitas vezes vão dificultar o tratamento da pessoa que passa por algum tipo de transtorno. Então, muitas vezes, ideias como psicólogo ou psiquiatra cuidam de doido. Se eu for procurar ajuda num psicólogo ou no psiquiatra, vão achar que eu estou doido, né? E a questão da fraqueza, né? As pessoas muitas vezes notam sintomas diferenciados e acabam achando que por terem que manter um posicionamento de fortaleza, de sempre dar conta de tudo, até pelo meio que a gente vive hoje, de bombardeio de informações nas redes sociais, a ideia de vida perfeita que a gente encontra nas redes sociais, então, mostrar um ponto fraco é como se fosse algo muito ruim, e isso também faz com que as pessoas não venham procurar ajuda quando notam os primeiros sintomas. E o medo, né, relacionado a ir a um psiquiatra e ele indicar a medicação. E essa medicação tornar a pessoa dependente. Então, é muito comum a gente ouvir no consultório, quando a pessoa busca atendimento psicológico, e nota-se a necessidade do acompanhamento do psiquiatra, das pessoas falarem, não, mas eu prefiro não ir, porque se eu tomar remédio, eu vou acabar ficando dependente, vou ficar sonolento, vou ficar impossibilitado, das minhas atividades diárias. E, hoje em dia, a gente vem com uma psiquiatria muito moderna, em que os medicamentos, eles não são tão carregados de efeitos colaterais, como sonolência, indisposição. Então, isso vai muito do tipo de profissional que você está procurando, né, de quem é esse profissional, da formação que ele está tendo, no sentido de buscar realmente encontrar a melhor medicação para cada indivíduo, né. E a gente tem costume também em relação à questão da medicação, infelizmente no Brasil tem muita questão da automedicação. Então as pessoas, fulano tomou tal remédio, então acho que eu vou tomar, ou então pedem para o médico passar um determinado medicamento, se automedicam. E aí a gente corre um risco muito sério, porque remédio psiquiátrico normalmente envolve tarja preta, são remédios em que é necessário o acompanhamento de um profissional adequado, né, e que vá direcionar para a melhor medicação, e cada medicação, ela deve ser vista para cada indivíduo, então nem sempre o remédio que o fulano está tomando vai fazer o mesmo efeito para outra pessoa, então tem que ter muito cuidado com isso. Então, algumas dessas ideias acabam levando a pessoa a não buscar ajuda, né, então seja por medo de como é que as pessoas vão me olhar, vão achar que eu não sou capaz, vão achar que eu sou doido, ou então medo da medicação. Então, isso vai acabando levando a uma dificuldade na busca do tratamento adequado e muitas vezes o agravamento da situação. Seja por retardar essa busca pelo tratamento adequado, seja pela automedicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Então, às vezes, esses primeiros sintomas que estão, vamos dizer assim, relacionados à depressão, que é o caso que a gente está tratando hoje, como angústia, choro sem um motivo específico, baixa na motivação, então as pessoas não se sentem mais tão... como é que eu posso falar? As pessoas não sentem tanta vontade de fazer as mesmas coisas que elas faziam antes, então isso tudo, às vezes, é um sinal de alerta e que as pessoas deixam passar. Talvez vocês estejam se perguntando, poxa, mas eu sinto, às vezes, um choro sem sentido, sem um motivo tão óbvio, eu sinto uma preguiça que, né, vou colocar aqui o termo preguiça entre aspas, não sinto tanta vontade de fazer as coisas que eu fazia antes, e quer dizer que eu estou com depressão? Não. A gente vai ver mais lá na frente que, para se chegar a um diagnóstico de depressão, existem alguns critérios. Então, sentir, às vezes, pontualmente, esses sintomas não quer dizer necessariamente que a pessoa esteja com depressão.
mas a persistência desses sintomas já fazem com que a gente fique com um olhar de maior atenção. Então, daí a necessidade da gente não ignorar e muitas vezes não dar a importância necessária e buscar ajuda. Bom, nesse contexto que a gente está vivendo, né, de pandemia, a saúde mental, ela é um tema que deve ser tratado. Ele é muito importante. Esse ano foi um ano de muitas surpresas, né, e muitas vezes surpresas bem desagradáveis. Então, por conta da pandemia, quadros de depressão, de ansiedade, ou pessoas que já tinham apresentado esses quadros podem ter um nível maior de agravamento, né? Ou pessoas que não tinham podem acabar apresentando. Então, a gente sabe que desde março, né, mais precisamente desde o dia 11 de março, a OMS declarou, né, a pandemia causada pelo vírus da Covid-19, e com isso, ela trouxe, né, esse contexto de pandemia trouxe situações em que essa geração, né, essas gerações que estão vivendo não tinham passado, né, então a gente, situações, por exemplo, de guerras mundiais, ou até mesmo da pandemia da gripe espanhola, muitos de nós, né, talvez nossos avós, bisavós, chegaram a conviver com isso, mas a gente ainda não tinha passado por uma situação como essa. Então, é um contexto que traz muitas incertezas sobre o futuro, né, a gente tem um processo de perda quase que diário, no sentido de a gente perdeu a nossa liberdade de ir e vir, principalmente naqueles períodos em que foi decretado o lockdown. A gente perdeu familiares, né, quem teve, infelizmente, esse tipo de perda mais próximo. A perda da rotina do trabalho, a perda do contato com pessoas queridas, a perda no sentido de fazer atividades que a gente gosta, ir para uma atividade física, ir para o cinema. Então, esse período é um período que traz muitas incertezas, perdas e também uma situação que agrava a condição da depressão e que envolve também muita ansiedade, que é a questão da incontrolabilidade situacional. Então, a gente vive uma situação que a gente não tem controle. Se a gente for retomar lá para março, quando todo mundo parou de ir para o trabalho, quando foram suspensas as atividades, eu acredito que, assim como eu, vocês também devem ter pensado, vai ser por 2 semanas, 1 mês no máximo, e olha só, a gente está em setembro e as atividades ainda não voltaram ao normal. E essa incerteza de como é que as coisas vão ser, a habituação com esse trabalho remoto, que a gente também não estava acostumado a lidar, com a rotina de casa, ter que lidar com a rotina de casa, trabalho remoto, isso tudo trouxe muita coisa nova e que mexe muito com a saúde mental das pessoas. A convivência diária, né, em casa, e ter que lidar com as questões de trabalho, isso tudo é muito novo e que acaba mexendo com as pessoas que, mesmo que não tinham algum tipo de transtorno mental, podem começar a apresentar alguns sintomas, que eu volto a falar para vocês, não necessariamente vai levar a um diagnóstico de depressão, mas que são sintomas que estão dentro do quadro, e a gente vai ver melhor mais lá na frente isso. Então, a Fiocruz, ela fez um alerta, né, em relação a esse contexto da pandemia, que 1/3 da população pode desenvolver problemas psicopatológicos em um contexto de pandemia e isolamento social, por tudo isso que eu acabei de comentar. Então, os índices de depressão, ansiedade e, inclusive, as possíveis tentativas de suicídio, que envolvem, né, essa questão do Setembro Amarelo, podem aumentar em probabilidade de ocorrência. Então, a gente precisa lembrar que tanto doenças psicoemocionais, né, transtornos mentais, quanto doenças físicas, elas podem ser tratadas. Então, aos primeiros sintomas, ignorá-los, a gente não ignora muitas vezes, né, sintomas físicos, mas é muito mais fácil ignorar sintomas emocionais. A gente, isso é besteira, não, isso vai passar. E quando a gente vê algum sintoma físico relacionado a alguma doença, já é um sinal de alerta para a gente procurar um médico.
A mesma coisa deve ser pensada em relação às doenças relacionadas a quadros psicoemocionais. A gente não pode achar que não devem ser tratadas, pelo contrário, como eu já falei para vocês, existem médicos, psiquiatras, no caso da especialidade de psiquiatria, e o psicólogo, que ao trabalharem em conjunto, podem ajudar nesses quadros. Então, o psiquiatra, eu não sei se é de conhecimento de todos, ele não vai fazer a terapia. Ele, no caso, ele é um médico que vai fazer uma entrevista, buscar identificar os sintomas e verificar se há ou não necessidade de medicação. O psicólogo, por outro lado, ele já vai trabalhar a questão do processo terapêutico, entender melhor o que foi que ocasionou o desenvolvimento desse quadro. Então, os dois juntos trabalham em trabalho em conjunto. Não necessariamente você fazendo terapia, você vai ter que tomar medicação. Mas, com certeza, se você toma medicação, é necessário que você faça terapia, porque a terapia já vai lá onde está a causa do problema. A medicação, ela vem para amenizar os sintomas e dar uma qualidade de vida para aquele indivíduo que está em sofrimento. Então, a gente sabe que existem diversos transtornos mentais, e cada um, ele tem uma indicação específica de tratamento. Então, o tratamento para o transtorno bipolar é um, para o transtorno de ansiedade é outro, para a depressão é outro. Então, a ajuda do profissional, ter ajuda profissional nesse momento, ela é muito importante para que esse profissional indique, e conduza da melhor forma o tratamento. Então, vamos falar um pouquinho de depressão agora. Todo mundo já ouviu falar, todo mundo deve ter ouvido falar de alguém que apresentou sintomas de depressão. E quando a gente fala de sintomas, o manual que guia os profissionais da área de saúde para identificar quais são os principais sintomas de depressão é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, mais conhecido na área como DSM. O DSM, ele agrupa os sintomas mais comuns da depressão. Então, eu trouxe alguns para a gente verificar aqui, como a perda, do interesse ou prazer. Então, atividades que antes eram muito prazerosas para o indivíduo deixam de ser. Ocorrem quadros de distúrbio de apetite, seja para falta de apetite ou para um excesso, de busca de alimentação. Assim como também pode ocorrer, uma insônia, ou a pessoa ter quadros de sono muito mais frequentes do que antes, fadiga ou perda de energia, sentimentos, e pensamentos de menos-valia, no sentido que a pessoa se sente culpada por tudo, não se sente capaz mais de fazer as atividades que fazia, ou se sente um peso para as pessoas que convivem com ela, como se ela estivesse dando trabalho o tempo todo, sendo um fardo. E isso tudo também pode estar dentro de um quadro de baixa autoestima. É muito comum as pessoas apresentarem quadros de indecisão, de não saberem quais decisões tomar, e que antes isso era muito tranquilo para a pessoa, agora ela já tem mais dificuldade. E junto com com os sintomas de depressão, a gente vê também a presença da ideação suicida, ou seja, pensamentos ou até mesmo planos de tentativa de suicídio. Então, como vocês podem ver, pelos sintomas, a gente vê vários comportamentos complexos, e que nada mais são do que interações entre o organismo com os diferentes ambientes no qual ele faz parte. Então, quando a gente fala de falta de prazer, de interesse em atividades que eram antes prazerosas para o indivíduo, a gente está falando de uma relação desse indivíduo com o ambiente dele que mudou, que já não é mais a mesma que era antes. E aí, a gente vai olhando que, mais do que sintomas, a análise para um diagnóstico de depressão, de acordo com a visão da análise do comportamento, que é uma das teorias da psicologia, ela vai incluir muito a frequência e os contextos que ocorrem esses comportamentos classificados como depressivos. Então, a gente não vai olhar isoladamente um sintoma e uma situação específica em que ele ocorreu. A gente tem que ver se esse sintoma continua a ocorrer
e quais são as situações em que ele ocorre e aquelas em que ele não ocorre, porque isso vai ajudar a gente a investigar e identificar as causas que estão levando a esses comportamentos depressivos. Eu sinto angústia quando eu estou no trabalho, mas quando eu estou com meus familiares, eu não sinto essa angústia. Isso já são, essa análise já vai dando indícios. O que tem no trabalho que faz com que o indivíduo sinta essa sensação de angústia que na casa dele não tem? Então, isso vai ajudando o psicólogo a investigar e entender as causas desses comportamentos. E a gente considera na terapia sempre que cada indivíduo é único. Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro do mesmo, vamos dizer assim, do mesmo pacote, porque a angústia que um sente, ela é diferente da angústia de outro, e o mesmo indivíduo pode sentir diferentes tipos de angústia, relacionados a diferentes tipos de contexto. Então, essa análise é uma análise minuciosa, em que a gente vai tentando identificar em cada situação o que pode estar gerando esse comportamento chamado, né, de sensação de angústia, enfim. Então, as causas da condição de saúde de uma pessoa, como eu acabei de comentar, elas são diferentes das causas de uma outra pessoa. Por quê? Cada pessoa tem uma história de vida diferente. Então, não quer dizer que, porque lá na infância ocorreram situações em que fizeram com que a pessoa tivesse medo, ansiedade, e a gente vai ficar lá na infância. Não, aquilo dá uma ideia, vai dar um contexto para a gente entender o porquê que hoje a pessoa se comporta assim. Mas muito mais do que aconteceu lá atrás, a gente procura entender no hoje, o que está contribuindo para esse tipo de comportamento. Então, algumas perguntas que o terapeuta vai fazendo junto com o cliente dele durante a terapia quando esses comportamentos chamados de depressivos ocorrem, né? Então, em quais contextos, como eu falei para vocês, ocorre no trabalho, mas não ocorre em casa, ou ocorre em casa, mas não ocorre no trabalho, diante de quais pessoas esses comportamentos ocorrem? E quando a pessoa se comporta de forma em que ela nega, por exemplo, um convite para sair, porque diz que está triste, o que acontece depois? Como é que as pessoas reagem a esse comportamento dela de negativa? As pessoas reforçam, dizem, não, tá tudo bem, fica aí, não tem problema, ou as pessoas falam, nossa, você tá muito esquisito, você não é mais a mesma pessoa. Então, como é que as pessoas vão reagindo a esse comportamento? Porque é isso que a gente vai conseguindo entender o porquê que determinados comportamentos continuam a ocorrer e outros não. Vai muito também da reação, ou melhor dizendo, dessa relação que a pessoa estabelece com o meio que ela está inserida. Então, tudo na terapia, todos os comportamentos que a pessoa vai trazer na terapia, seja eles de felicidade, seja eles relacionados à tristeza ou ansiedade, eles vão ser compreendidos à luz da história de vida de cada pessoa. E vamos lá. Deixa eu perguntar, vocês estão entendendo? Está tranquilo? Está passando muito rápido? Alguém pode me dar um retorno? Posso continuar? Estamos sim, doutora, pode continuar. Tá ótimo, perfeito, então. Então, é muito interessante essa ideia de que cada sintoma, ele é único para cada sujeito e que está relacionado a essa história de vida, porque se a gente for parar para pensar, normalmente tristeza, angústia, ansiedade, elas são nada mais do que condições corporais, né? Então, estão relacionadas muito com o nosso sistema fisiológico, né? Então, quando eu sinto tristeza, eu choro, sinto uma dor no peito, né? Angústia. Mas esses nomes que a gente dá de acordo com o que os nossos pais ou a sociedade que a gente está inserido nos ensinou. Então, quando a gente é bem pequenininho, é normal, por exemplo, a criança, quando está nos primeiros anos de vida, para quem já é pai, mãe, ou convive com crianças pequenas, um sobrinho, percebe, né? A criança está com um olhar, né, mais cabisbaixo, começa a chorar, o pai ou a mãe chega e diz, você está triste? A criança não sabia que o choro, o olhar mais cabisbaixo, tinha o nome de tristeza. Quem dá esses nomes é a sociedade. Então,
é por isso que o que pode ser triste para mim, não necessariamente é triste para o outro, porque a gente aprende a nomear isso, uma série de comportamentos, o olhar cabisbaixo, o choro, de acordo com o que a sociedade nos indica o que é. Porque se a gente for ver, a gente não nasce sabendo o que é tristeza, angústia. São os nossos pais, a família, as pessoas que estão ao nosso redor, que vão ajudando a gente a nomear esse conjunto de comportamentos dentro de um determinado termo. Então, a gente precisa ir observando em quais contextos essa angústia, essa depressão, essa tristeza, elas ocorrem, porque nada mais são do que comportamentos. E para a gente poder entender a questão dos comportamentos ditos depressivos, a gente precisa também entender alguns contextos que vão favorecer o início e a manutenção da depressão. Eu vou dar alguns exemplos aqui, que são exemplos bem gerais, só para a gente tentar entender as várias possibilidades que um determinado comportamento ele pode ter e como isso pode mudar de pessoa para pessoa, a depender da história de vida de cada um. Então, por exemplo, é muito comum, como a gente viu dentro dos sintomas ali que o manual, né, o DSM coloca, um baixo engajamento em atividade. Ou seja, a pessoa, ela acaba não tendo muito mais vontade de sair ou fazer atividades que antes eram prazerosas para ela. Isso, a partir do momento que ela sai menos de casa e que ela tem menos contato com atividades que antes ela tinha, é muito provável que ela também entre em contato com situações que são menos, é muito provável que ela deixe de entrar em contato com situações que são prazerosas para ela. Então, ao invés de entrar, por exemplo, ir para o cinema, que antes era interessante, ver um filme com os amigos, ela começa a se isolar e a dizer, não, eu não quero, prefiro ficar em casa, não estou sentindo muita vontade de sair. Então, o ambiente dela acaba perdendo no que a gente chama de reforçadores, de situações prazerosas. Outro comportamento que é muito comum, reclamações, choro e irritabilidade. Então, a pessoa, às vezes, apresenta um padrão de toda hora estar reclamando, minha vida está muito chata, é muito triste, chora com frequência, ou, às vezes, tem comportamentos de raiva excessivo, né, de gritar com o outro, de estresse, né, é muito grande. E isso, consequentemente, se isso vem ocorrendo com muita frequência, pode acabar ocasionando do afastamento, né, acabar ocasionando o afastamento das pessoas que estão ao seu redor, né, então as pessoas, não, fulano, toda vez que eu saio com fulano, fulano só reclama da vida, não vou chamar o fulano, né, ou então, nossa, eu fui no outro dia, conversei, foi bom, eu consegui escutar, mas, poxa, toda vez que eu saio com a ciclana, é sempre um choro, poxa, no outro dia eu falei com o Beltrano, e o Beltrano acabou gritando comigo e eu não fiz nada. Então, acaba que alguns sintomas, alguns padrões de comportamento, ao ocorrerem, eles acabam também ocasionando, né, tendo consequências para esse ambiente que o indivíduo está, que o indivíduo faz parte. E, consequentemente, as pessoas acabam se afastando e a gente volta para o primeiro ponto, né, que é menos contato com situações prazerosas. Então, acaba que os amigos já não se tornam presentes. Isso pode acontecer, tá? E aí, por um outro lado, muitas vezes, também, um outro exemplo, né, dentro desse mesmo contexto. O fulano sempre reclama quando eu peço para ele fazer alguma coisa, ou então, nossa, toda hora quando eu peço para ele fazer algo, ele diz que não vai fazer, que ele está cansado. E aí, pode ocorrer da pessoa se acomodar nesse perfil. Ou seja, as pessoas acabam também não pedindo mais, por exemplo, para alguém sair, para alguém fazer alguma coisa. E aí, os indivíduos acabam tendo o quê? Mais, vamos dizer assim, ficam mais na sua zona de conforto.
Porque não vou pedir nada mais para o fulano porque ele só reclama. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba se colocando nessa situação, no sentido de é confortável estar dentro desse padrão dito depressivo, porque ninguém cobra mais nada, ninguém pede nada. Então, vai depender muito da relação, não sei se vocês estão entendendo, vai depender muito da relação que o indivíduo estabelece com o meio. Então, por exemplo, ao mesmo tempo que ele perde contato com situações que são prazerosas, ele também pode ganhar no sentido de evitar e fugir de situações que talvez fossem cansativas e chatas para ele, como ter obrigações. Só para ilustrar esses dois pontos, né, de uma mesma situação, de um mesmo comportamento. Então, é muito possível que as pessoas ao seu redor também acabem tendo esse comportamento, né, de cobrar menos, e com isso acabam também, por exemplo, reforçando no sentido de que, poxa, aí o indivíduo chora, traz a situação, né, de angústia e tudo, as pessoas começam a escutar mais, e aí você vê que acaba que ocorre uma frequência maior de um choro, de reclamação, porque ele se sente acolhido. Então, assim, se a gente for pegar pelo comportamento em si, a gente vê que existem várias possibilidades, e a depender dessa relação que a pessoa tem com as pessoas que estão ao seu redor, quadros de depressão podem continuar por mais tempo. Então, a gente tem que ter muito cuidado como a gente se comporta e qual a consequência que a gente está dando para esse comportamento. Outra possibilidade as pessoas, normalmente, às vezes, podem criar graus de dependência muito intensos. Então, por exemplo, eu jogo tudo que me faz bem está relacionado ao meu trabalho. Ou então, todas as atividades prazerosas da minha vida estão relacionadas a um relacionamento ou a uma amizade. O dia que há uma perda, por exemplo, nesse caso agora que a gente está vivendo, né, de um contexto de pandemia, se você perde um ente querido, o que é muito natural, as pessoas entram num período de luto, mas podem também, se todas as suas fontes de prazer e de situações de felicidade e alegria estão relacionadas a uma única pessoa ou a um único contexto, a pessoa pode acabar desencadeando quadros de depressão. Então, aquelas pessoas que a gente chama de workaholic, né, vivem trabalhando e não desligam do trabalho em momento algum, todas as energias dela estão voltadas para o trabalho, é uma pessoa que não tem convívio social, que não sai, não tem atividades físicas de lazer. O dia que o trabalho falta, essa pessoa fica sem chão. A mesma coisa pode acontecer no caso de um relacionamento, seja ele afetivo, familiar. Então, o dia que, porventura, vier a perder esse ente, acaba que a pessoa não fica com dificuldade de encontrar outras fontes que tragam esse retorno, né, de prazer e de conforto. Então, são quadros em que podem favorecer o início, né, de uma depressão. Outra possibilidade também a pessoa vive num ambiente muito rígido e crítico, né? Crítico no sentido de toda hora está sendo apontado defeitos, situações negativas em relação a essa pessoa. Então, um ambiente hostil. Então, um ambiente de muita exigência e muito rígido, em que o indivíduo está o tempo todo se sentindo incapaz, incompetente, que nada que ele faz está bom, que ele não tem acesso a nenhum feedback positivo, que seriam as recompensas, isso também pode ocasionar o desenvolvimento da depressão. E aí, só para trazer um pouquinho da psicologia, né, do que a gente vem desenvolvendo em termos de ciência, né, dentro do ambiente de laboratório, lá em 75, esse psicólogo, com o nome de Martin Seligman, ele desenvolveu o modelo animal de depressão. Então, em laboratório, com animais, ele percebeu que os animais, quando estavam expostos, ele fez inicialmente com cachorros esse experimento, a diversos
eventos que a gente chama de aversivos, né, ou eventos que trazem incômodo, por exemplo, o ambiente de laboratório muito frio, ou então uma luz intensa, poderiam ocasionar comportamentos que ele chamou de desamparo aprendido, ou comportamentos que lembram muito um quadro de depressão. Então, a partir desses experimentos, eles observaram que organismos expostos a eventos incontroláveis, ou seja, que independiam do comportamento do próprio indivíduo, acabavam não apresentando mais respostas no sentido de reagir àquela situação de incômodo. Então, eles foram observando que situações difíceis que independem do comportamento da pessoa normalmente geram aprendizados no sentido de que não importa o que seja feito, isso vai acontecer, então é melhor não fazer nada. Um tipo de pensamento muito comum num quadro depressivo. Então, imagina, o cachorro estava no laboratório e vinha um clima muito frio, muito desconfortável. Independente dele, o clima do laboratório mudou, né? Ou então não entregavam comida. E aí foram observando que o cachorro não tinha mais reação, ficava quieto, né? Não fazia nada para mudar aquela situação, busca, latido, enfim. E aí a observação foi que o mesmo padrão pode ser parecido com o que ocorre com os seres humanos. Então, o indivíduo ele perde um familiar, perde um emprego, perde um relacionamento, acaba desenvolvendo um quadro de depressivo, no sentido de que, poxa, eu não fiz nada, eu não estou fazendo nada, e as situações estão ocorrendo, é como se, independente do que ele fizesse, algo ruim fosse acontecer. Então, ele acaba preferindo não agir, porque, independentemente do que eu faça, situações desconfortáveis vão ocorrer, então é melhor ficar aqui. Então, essas situações são muito parecidas com o que podem ocorrer agora também no período de pandemia, se a gente for ver. A gente foi retirado do ambiente de trabalho, foi retirado das nossas relações afetivas, foi retirado da nossa rotina, perda do lazer. Independente do que a gente poderia fazer, a gente não tem controle nenhum. Aí volta aquela situação de incontrolabilidade lá que foi mencionado no começo. Então, a gente fica no sentido de desamparo, porque independente do que eu possa fazer, eu não tenho controle para mudar essa situação. E daí a gente pode entender que esse momento de pandemia pode acabar gerando um quadro depressivo, né? E que é um fator muito parecido, no sentido de que as pessoas acabam não apresentando mais respostas de mudança, né? Elas acabam se isolando, não fazendo nada para modificar isso, porque para elas, independente do que elas façam, a situação ruim não vai mudar. Então, de um modo geral, o que foi que eles perceberam? Que o indivíduo, né, o sujeito, ele aprende que suas respostas são inúteis ou insuficientes para que essa situação de incômodo acabe, né? E, posteriormente, se comporta de uma forma passiva frente a novas situações. Então, isso não se refere só a esse quadro, né, de situação de desconforto. Ele aprende que, independente do que aconteça em qualquer outra situação, agir não vai mudar nada. E como eu falei para vocês, isso está muito relacionado a esse quadro atual, né, da Covid-19. E aí, vocês devem estar se perguntando, ok, né, já entendemos um pouco como é que funciona a depressão, já deu para entender um pouquinho dos sintomas, e agora, o que eu posso fazer para poder amenizar, né, esses sintomas a partir do momento que eu começo a observar que eles estão ocorrendo? Então, antes de mais nada, é muito importante que a gente faça essa autoobservação, que a gente não ignore esses possíveis sintomas, e eu lembro a vocês, né, que não vamos pegar os sintomas e já nos enquadrar dentro deles e achar que estamos num quadro depressivo. É necessário a gente verificar a frequência que eles estão ocorrendo e sempre buscar pela ajuda dos profissionais adequados para o tratamento, que no caso é o psicólogo e o psiquiatra. Então, é mais no sentido de
essa palestra no sentido, mais no sentido de levar para vocês conhecimento sobre o tema, mas também no sentido de tentar entender como é que eu posso lidar com pequenos sintomas que ocorrem, mas se vocês percebem que isso está ocorrendo com uma frequência maior, é muito importante que vocês procurem ajuda profissional adequada. Então, um primeiro passo, né, para a gente tentar amenizar alguns sintomas, é tentar entender que as situações incontroláveis na nossa vida, elas vão ocorrer. Então, a gente não tem como controlar tudo. Quem dera, né, que a gente pudesse. Mas a gente não tem como controlar. Então, a gente tem que tentar iniciar uma postura de aceitação de que situações ruins vão acontecer, né? E o que eu posso fazer para amenizar essas situações ruins quando elas acontecem, né? Então, que nem sempre a gente vai ter controle de tudo, nem sempre a gente vai poder mudar tudo. Mas olhar para as situações ruins como um fator normal da vida e também olhar para essas situações ruins procurando tirar algo bom delas, algum aprendizado, algo que você conseguiu compreender a partir delas. Então, é tentar olhar para essas situações difíceis com um outro olhar, dar uma outra perspectiva, né? E não no sentido de, nossa, só acontece coisa ruim, tá, ok, situações ruins acontecem com todo mundo, mas o que eu posso tirar de bom delas? Outra atitude que pode ajudar também é focar no presente, né? Então, nesse momento de pandemia, é muito natural as pessoas ficarem, e se eu pegar Covid? E se um familiar pegar? Como é que vai ficar? Você transfere naturalmente a tua preocupação, né, a preocupação com algo do futuro, e que você também não tem controle algum. Então, a gente tentar estar focado no momento dá pelo menos minimamente uma situação de controle, porque dentro daquilo que está acontecendo agora, você pode tentar manejar, né, a situação. Então, quando a gente está muito focado, seja lá no passado ou no futuro, a gente não tem controle nenhum. Então, tentar ter o foco no presente, né? E em situações de incontrolabilidade como essa da pandemia, é comum a gente ficar ansioso, né? E tentar já antecipar várias coisas. E tentar pensar naquela ideia de vamos tentar pensar um dia de cada vez, eu tenho que dar conta só do dia de hoje. E se pensar no dia de hoje já está difícil, tentar dar conta, por exemplo, da manhã, da tarde, né? O que eu tenho para fazer? E uma atitude que pode ajudar é o controle da rotina nesse período da pandemia. Então, ter uma lista das possíveis tarefas que podem ser feitas no seu dia já ajuda a ter minimamente uma organização, um controle daquele dia, né? Uma possibilidade também é organizar as refeições, né? Então, você se ocupar de ter uma organização das refeições, tanto no sentido de uma alimentação saudável, que isso vai te ajudar em termos fisiológicos, né, biológicos, para ter uma saúde melhor, e também estar com a imunidade mais alta para evitar a possibilidade, né, de adoecer. Então, organizar as refeições não só no sentido do bem-estar para a saúde física, mas também isso vai te trazer algum tipo de ocupação, né, um tempo voltado para a organização dessas refeições. É só uma ideia no sentido de organização do seu tempo. E também a lista, né, das possíveis tarefas ajuda de você a começar o dia já com um objetivo, com um foco, e tirando o foco de outras coisas em que você não tem controle. Então, tentar fazer essa lista, pensando também sempre no que é viável, porque muitas vezes a gente faz de lista e coloca, sei lá, 20 coisas, e você não dá conta de fazer 2, e no final do dia você tem a sensação de frustração, de que não conseguiu fazer. Então, o ideal é você tentar fazer uma lista de tarefas em que você consiga dar conta naquele dia, e sempre começar indo de uma quantidade menor para uma quantidade maior, e aos poucos. Então, sem se exigir também que seja algo que você consiga fazer perfeitamente. E é muito importante que nessa lista de tarefas não estejam só obrigações. Eu tenho que fazer as atividades do trabalho, tenho que cuidar das coisas de casa. Não, é importante que você também coloque atividades prazerosas, seja uma atividade física, seja meditação, seja fazer talvez uma receita nova que você queira fazer, mas sem aquela obrigação de ser a comida do dia de casa.
enfim, se permitir entrar em contato com algo que seja reforçador e que te traga prazer nesse dia. Então, isso é muito importante, que nessa lista não tenham só as obrigações, mas tenham também atividades prazerosas, que vão te ajudar a se reconectar com você mesmo e se distanciar desse bombardeio de informação e situações difíceis que a gente está lidando nesse momento. Bom, outra possibilidade, né, de medidas que podem ser tomadas é também estar perto de familiares. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, mas a gente está vivendo um momento de isolamento social. Como é que eu vou estar perto das pessoas que me fazem bem? É lançar a mão das tecnologias, né? Então, fazer videochamadas, ligações, né? Procurar estar perto desses familiares e usar os aplicativos de mensagem para estar perto, não só das pessoas da família, mas como amigos, e quem sabe, né, entrar também em contato com, mesmo que virtualmente, né, através de canais em que você tenha grupos de pessoas que compartilhem de interesses comuns e que te façam bem, isso é muito importante. Então, hoje a gente vive num ambiente, né, que diferente do isolamento social que possa ter acontecido em outras pandemias na história, a gente tem a possibilidade dessa ferramenta que é a internet, que conecta a gente com outras pessoas, mesmo a gente não estando presencialmente, né? Então, isso é muito importante, a gente tentar lançar a mão dessas ferramentas a nosso favor nesse momento. E é importante a gente sempre procurar tentar se conectar aos nossos próprios valores, né? E, junto com isso, está alinhado a tentativa de experimentar novas formas, né, de viver, de experimentar situações novas que nos façam bem. Então, mas que estejam alinhados com aquilo que a gente acredita e que possibilitem essa sensação de bem-estar. Então, é muito importante que a gente procure retomar atividades que já foram prazerosas no passado, né, e que a gente possa ir incluindo elas aos poucos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, eu gostava muito de ir para uma aula de yoga, de pilates, fazer receitas, enfim, tenta trazer isso para o teu dia a dia, mesmo que seja em casa, né, e tentar sentir aquela sensação que era boa antes, mesmo nesse momento em que o contexto em que elas eram feitas não é possível mais, né. Outra possibilidade é tentar novas atividades, então, acaba que sem a rotina, a gente acaba tendo mais tempo no nosso dia, né, de uma certa forma. Então, aproveitar para fazer coisas em casa. Então, por exemplo, cuidar das plantas, como eu falei para vocês, tentar uma receita nova, arrumar um ambiente, né, da casa que sempre ficou de lado porque não se tinha tempo, tentar meditação, né, estar incluído em grupos de interesse, que compartilhem interesse, seja um grupo de leitura, um grupo de atividades que trabalhem com artesanato, enfim, são diversas possibilidades, ou até mesmo grupos que sejam religiosos, a depender da religião de cada pessoa, o fator da religião, né, isso vai de indivíduo para indivíduo, quem tem uma religião, se isso faz bem para a pessoa buscar, né, esses grupos, então, isso não está contraindicado, tudo aquilo que vai fazer bem para o indivíduo é favorável nesse momento. E outro fator que é de extrema importância é a prática de atividade física, né? Nem que seja por 15 minutos diários, isso vai ajudar na liberação de hormônios importantíssimos, né, para o bem-estar, que é a serotonina e a endorfina, né? Isso vai ajudar não só na sensação de bem-estar, como também na qualidade do sono. Então, é muito importante. A gente ficou um período em que academias, atividades ao ar livre não eram possíveis, e muitas pessoas começaram a praticar atividade física em casa, né, seja subir, descer uma escada, ou até mesmo arrumar a casa, né, e que está movimentando o corpo. Então, isso é muito, muito, muito importante nesse período. É um dos fatores de combate à depressão, a atividade física. Então, sempre que possível, tentem praticar, e seja onde for, né, seja na sala, seja numa praça, já que já é possível, mas é tentar botar o corpo em movimento, isso é de extrema importância. Outro fator é a questão da exposição ao sol. A gente sabe que a exposição ao sol, ela ajuda no aumento do nível de vitamina D, que também é um hormônio que está relacionado, apesar do nome ser vitamina D, é um hormônio que está relacionado
a depressão. Então, tem estudos que mostram que a baixa, né, a insuficiência de vitamina D pode estar 75% relacionado a um aumento no risco de depressão. Então, ter pelo menos uma exposição ao sol, né, de 30 minutos já ajuda a liberar hormônios de bem-estar, como serotonina, endorfina, e dar essa qualidade de vida também, aumentar, né, a possibilidade de qualidade de vida. Bom, como depressão está muito ligada, né, também a questão de uso, né, de álcool e outras substâncias, o ideal, a depender de caso para caso, é evitar ou reduzir o uso dessas substâncias, principalmente para os indivíduos que estão tomando medicação. Então, é ter muito cuidado, até porque essas substâncias, às vezes, têm um contraponto que é uma baixa na motivação e podem até levar a quadros depressivos momentâneos. Então, é ter muito cuidado ao abusar dessas substâncias. Então, se utilizar com cuidado, com cautela. Bom, existe um exercício que é muito utilizado nas sessões de terapia para lidar com ansiedade e com angústia, que é a respiração diafragmática, né? Então, em situações em que a pessoa está muito angustiada, com crises até de pânico, é indicado o uso da respiração diafragmática. Ela sozinha não vai resolver o problema, mas ela ajuda a aliviar os sintomas, né? Então, a respiração diafragmática, de um modo geral, ela funciona da seguinte forma, né? Então, você inala o ar por 5 segundos, segura a respiração por 2 segundos, e solta bem devagar o ar que está dentro do peito. Então, nessa figura você vê, né, na parte azul, né, então você segura, enche o peito, né, de ar e solta bem devagar, com a boca um pouco aberta. Esse movimento do diafragma, ele ajuda a aliviar alguns sintomas de angústia, aqueles sintomas de peso no peito, né? E o ideal é que quando você esteja fazendo exercício, você foque nesse movimento da respiração do diafragma, né? Dessa extensão do peito, né? Por conta do ar que foi inalado. E tentar repetir, né, esse exercício pelo menos por 5 vezes, né? Mas até você se sentir um pouco mais confortável em relação aos sintomas. Bom, eu trouxe aqui alguns locais, né, de ajuda, que podem oferecer ajuda para as pessoas que estejam passando por situações, seja de depressão, ansiedade, ou até mesmo que envolvam a ideação suicida. Então, a gente tem as clínicas e escolas, por exemplo, a clínica de psicologia da Federal, ela está funcionando nesse período de isolamento social, é gratuito, né, e está funcionando de forma virtual. Normalmente ela funciona na universidade, atende a comunidade, então a gente tem a clínica escola da ESAMAS, da UNAMA, e tem o CCGT, que também oferece atendimento gratuito. A gente tem a rede pública de serviços, né, as unidades básicas de saúde, os CAPs e o Hospital de Clínicas Gaspar Viana para urgência e emergência, e tem o contato também do Centro de Valorização da Vida. Então, se por algum momento vocês conhecerem pessoas que estejam precisando de ajuda, não deixem de repassar esses contatos, que é muito importante, principalmente nesse período em que essas situações acabam se tornando mais frequentes, né, relacionadas à depressão, ansiedade e até mesmo suicídio, infelizmente. Bom, gente, é isso. Eu agradeço mais uma vez o convite, eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma para esclarecer algumas informações sobre o tema, e se vocês tiverem dúvidas, alguma pergunta, estou à disposição para tentar ajudar vocês. Doutora, muito obrigada pela palestra extremamente elucidativa, como a doutora Silane já vinha previndo, né, prevendo antes de começar realmente, e, enfim, finalizou da melhor forma, indicando, né, locais para que a gente possa buscar, ou indicar a quem possa buscar. Amigos, quem tiver interesse em fazer alguma pergunta, alguma consideração, podem ficar à vontade. Doutora, eu tenho, Laís. Pode falar, cara.
Parabéns aí, obrigada pelas informações e esclarecimentos que são importantes, não só para os tempos que estamos vivendo, né, mas para a vida. Estarmos atentos aí Ana Carolina, estarmos atentos aí a esses sinais é uma questão de autoconhecimento, né? Mas o que eu queria lhe perguntar é que, não obstante aí os fatores externos, ambientais, que têm uma influência importante aí no desenvolvimento da depressão, existe a questão da carga genética. Sim. É isso? Então, assim, como seria essa influência? Há essa possibilidade, às vezes, pessoas que não têm essa questão externa, ambiental, mas ainda assim tem uma questão genética que influencia no desenvolvimento da depressão? Para tudo, né, Karen? Assim, se a gente for parar para pensar, porque, como eu estava tentando esclarecer para vocês, a depressão, ela não é algo que está dentro do indivíduo, né? Que a gente vai abrir o indivíduo e encontrar lá a depressão. Ela é um conjunto de comportamentos, e todo comportamento, ele vem com uma carga genética, tem a influência do ambiente direto, né, das relações que a gente está estabelecendo com o outro atualmente, e tem a influência da cultura, né, da sociedade em que a gente vive. Então, existe sim a possibilidade do fator genético ser um agravante, né, de possibilitar que indivíduos estejam mais predispostos a desenvolver a depressão do que outros. Mas por ser um comportamento, só isso não justificaria, vamos dizer assim. Existe essa questão do ambiente também favorecer ou não que esses comportamentos venham a se manter, entende? A relação com que o indivíduo estabelece com o ambiente pode favorecer com que esses comportamentos depressivos continuem a ocorrer ou não, mas essa predisposição genética existe sim, e ela tem que ser considerada. Perfeito, doutora, obrigada, viu? E fica aí a dica, né, para todo mundo se exercitar, pegar bastante sol. Obrigada. Com certeza. Eu também tenho uma dúvida. Claro, pode falar, Renan. Olá, pessoal, tudo jóia? Na verdade, seriam duas dúvidas, né? O primeiro é o seguinte, existe um nível aceitável de depressão, porque existem algumas pessoas que têm uma personalidade também mais melancólica, né? Que é mais introspectivo. Então, existe um nível aí de depressão aceitável? E a segunda pergunta seria, existe todo nível, toda depressão leva para o desejo suicida no final da linha? Certo, perfeito. Duas perguntas super importantes também. Bom, primeiro, com relação à ideação suicida, não necessariamente, tá? Não, isso daí é um dos quadros que podem se apresentar, mas isso não vamos dizer assim, um ponto que vai estar sempre presente, até porque existem níveis de depressão, né? Então, isso pode variar muito, como até falei para vocês, pode variar de indivíduo para indivíduo. E com relação ao nível de depressão aceitável, isso também vai variar de indivíduo para indivíduo. A gente começa a ter o alerta quando começa a impactar no dia a dia da pessoa. A pessoa não consegue mais trabalhar, não consegue mais fazer as atividades dela que ela fazia antes, ela muda, né, vamos dizer assim, a saída para um cinema que antes era prazerosa, ela não sente mais vontade, encontrar com os amigos que antes era algo bom, ela já não sente mais tanto prazer. Então, e como eu falei para vocês, vai depender muito da frequência com que esses comportamentos ocorrem. Por exemplo, infelizmente, uma situação de perda, a gente vai ter, naturalmente, um quadro que a gente vai encontrar vários sintomas depressivos. A gente pode, até mesmo se a gente for pegar lá o DSM e olhar, poxa, eu estou dentro de um quadro de depressão, porque você perdeu alguém, você está no período de luto. Agora, a frequência e o tempo que isso permanece, isso vai ser um fator de alerta, né, para verificar se é ou não. Então, como você falou, tem pessoas que têm alguns comportamentos mais melancólicos durante a vida, mas a gente vai se perguntar, será que isso está impactando nas atividades dessa pessoa? Com que frequência isso ocorre, né? Quais são os contextos que isso ocorre? Então, são algumas perguntas que a gente vai se fazer para poder dizer, né, se isso está dificultando ou não a qualidade de vida desse indivíduo. Eu acho que o ponto principal
se esses comportamentos estão impedindo uma qualidade de vida da pessoa. A pessoa não dorme mais direito, né, não consegue mais fazer as atividades que ela fazia. Então, é esse que eu acho que é o limiar, né? Eu não tenho como te dizer, tem um limite aqui, tem um nível. Não tem, porque vai variar muito, mas a partir do momento que está impactando na qualidade de vida do indivíduo, já é um sinal de alerta para a gente tomar cuidado com isso. Muito obrigada, doutora. A Vanessa também tem uma pergunta. Pode ficar à vontade, Vanessa. Boa tarde, gente. Boa tarde. A minha pergunta é até um pouco parecida com a do Renan. Assim, ao mesmo tempo que tem pessoas que são mais introspectivas, tem aquelas que também que são extrovertidas demais. E eu queria saber a respeito assim, de sintomas, se até onde é preocupante a pessoa ser, digamos assim, bipolar. Em alguns dias ela está muito extrovertida e em outros, assim, do nada, literalmente, do dia para a noite, ela já fica mais reclusa, já fica mais introspectiva. E em relação à vitamina D, a exposição solar ela é realmente necessária ou basta uma suplementação de vitamina D? Porque eu, particularmente, se depender de exposição solar, eu estou lascada. Eu entendo. É só uma das possibilidades, né? Você não é só a vitamina D, né? Como a gente viu, tem outras medidas que a gente pode tentar colocar em prática para evitar, né? Para trazer uma melhora no quadro. Mas a suplementação, eu não sou a pessoa mais indicada, né? Minha formação é em psicologia. O médico pode te dar informação melhor sobre, né? Mas também tem indicação na literatura da suplementação, né? Então, a gente vê até mesmo em países em que a frequência de incidência solar é baixa, as pessoas fazem o uso, então, vai depender mesmo de cada um. Então, eu vi já, assim, na literatura que pode ser acompanhado da suplementação ou outro não teria problema. Com relação ao transtorno bipolar, é o mesmo critério, né? Então, praticamente a mesma resposta para o Renan. Assim, o que é importante é verificar se a pessoa está tendo prejuízo, né? Se ela está tendo algum tipo de prejuízo na vida dela, seja das relações, então, essas oscilações do humor, né? Por exemplo, hora ela está eufórica e outra hora ela está deprimida, hora ela trata bem todo mundo e outra hora ela trata mal todo mundo. Isso está tendo alguma consequência nas relações dela de trabalho, afetivas, né? E de atividades de um modo geral na vida dessa pessoa? Se sim, é algo que é necessário tomar cuidado e buscar por ajuda, né? Então, a ideia é sempre essa, né? Se está trazendo algum tipo de prejuízo, porque não existe comportamento que é funcional ou disfuncional. Isso, da feita que o comportamento está ocorrendo, ele tem alguma função, né? Mas o ideal é que a gente veja as consequências que isso está trazendo para o indivíduo. Muito obrigada, doutora. Vou fazer uma pergunta para finalizar, ninguém mais fez, mas quem tiver ainda, fique à vontade. Só um conselho, assim, qual seria a postura recomendada, no caso, por exemplo, de eu identificar um amigo que esteja com sintomas e, assim, além de sutilmente recomendar que procure ajuda e tal, mas na situação de, sei lá, chamei para sair, ele deu uma desculpa. Qual seria a postura melhor para agir nessa situação? Insistir ou deixar para lá? Eu acho que ter uma conversa, procurar entender o que está acontecendo antes de ter qualquer reação, né, de, olha, fulano não quer sair, ou então, né, julgamento. Eu acho que vai depender muito da frequência. Se sempre ele diz não, se sempre ele não procura mais sair, não procura mais ligar, é tentar ter uma conversa que a gente chama de assertiva, né? Não é tentar dizer, tu nunca mais quiseste sair, não é no sentido de acusação, né? Olha, você está se comportando assim. Mas é no sentido mais de uma conversa de compreensão. O que tem acontecido? Tenho notado que toda vez que eu te chamo para sair, sempre está acontecendo alguma coisa. Tem alguma situação acontecendo? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Eu acho que a postura, principalmente quando você nota que tem alguém nesse quadro de depressão, que possa estar passando por isso,
uma postura de acolhimento e de empatia, ela sempre tem uma maior probabilidade de funcionar. Então, tentar ir mais no sentido de o que está acontecendo, tem alguma coisa que eu possa te ajudar, se mostrar disponível para essa escuta, não forçar, né, porque muitas vezes a pessoa também não está ainda preparada para falar com aquilo, mas se mostrar ali para a pessoa é uma atitude que já vai abrir portas, com certeza, para que ela consiga falar sobre o que ela está sentindo mais lá na frente, mesmo que não seja naquele momento. Entendi. Muito obrigada, e muito obrigada mais uma vez pela palestra. Agora eu vou passar a palavra à doutora Silane para encerrar nossa... Doutora, o seu áudio está desligado. Desculpa. Então, antes de finalizar, eu também quero fazer uma pergunta, e que até um pouco vai ao encontro da pergunta da Laís. Para o tratamento ser eficaz, é necessário que a pessoa tenha consciência que ela está, né, numa situação de depressão e ela queira fazer o tratamento. Senão, talvez ele não seja tão eficaz, ou, né? Isso para tudo, doutora, para tudo. Em todas qualquer situação em que a pessoa precise de terapia, muitas vezes vem uma angústia do familiar, né? De querer, poxa, fulano precisa fazer terapia, eu queria muito que fulano fizesse terapia, procurasse ajuda, e você tenta conscientizar, né? Até tendo conversas, assim, acolhedoras, como a gente acabou de colocar, e às vezes há muita resistência. E se essa pessoa for para a terapia nessa resistência ou não quiser fazer, pode ter certeza que não vai ter o mesmo resultado ou vai demorar muito para que haja um resultado, né, positivo. Então, assim, é muito importante que a pessoa esteja aberta ao processo terapêutico, né? Então, a gente nota muitas vezes no consultório que o familiar até vai para a terapia, porque alguém falou que era para ele ir. E ele vai, e a conversa não flui, então você muitas vezes vai tentando puxar, né, informações e a pessoa está monossilábica, né, então isso até muitas vezes dificulta, né, para que o terapeuta tenha ferramentas para trabalhar. Então é muito importante que o primeiro passo mesmo a pessoa procure dar, né. E, assim, é muita paciência, é muita conversa e uma postura mesmo de compreensão e tranquilidade no sentido de entender que em algum momento essa pessoa vai procurar ajuda. E se você não der, vamos dizer assim, esse apoio, talvez a situação se agrave. Então, eu estou falando isso muito mais na fala das pessoas que convivem, né, diariamente com alguém que apresenta depressão, né, então é ter realmente muito essa postura acolhedora e de muita calma e paciência para lidar com esses sintomas, e tentando conscientizar aos poucos para que ela procure ajuda, mas se ela não quiser, é muito difícil a gente conseguir ter um resultado efetivo. Tá certo. Muito obrigada pela palestra. Eu agradeço. Foi um momento aqui maravilhoso, né? Um bate-papo, como você colocou, bem elucidativo. E a gente só tem a agradecer esse teu tempo, a tua disponibilidade de vir fazer essa palestra para a gente, virtualmente também, que é uma coisa que a gente não está acostumado, né? É mais difícil, né? A gente não vê a reação das pessoas, mas a gente está tendo que se adaptar com isso. Com certeza, todos nós gostaríamos de ter essa palestra presencial, mas já que não podemos ainda nos reunir, né, com todos os servidores, então ainda está sendo virtual. E esses encontros são fundamentais, até mesmo para a gente ver a carinha também de todos e poder ter esse convívio, ainda que virtual, mas não perder nunca esse convívio social. Com certeza. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite e fico muito feliz de ter contribuído de alguma forma. Muito obrigada. A gente que agradece, e logo mais vocês vão receber, né, o certificado de
do curso, e a doutora Tatiana também vai receber o certificado de palestrante. Se tivesse aqui presencialmente, eu ia lhe entregar. Obrigada, muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigada a você. Ela deixou o contato, né, de vários centros, então, se tiver alguém realmente precisando, ou conhecendo quem precise, depois você pode disponibilizar esses contatos para a gente repassar no grupo dos servidores, que eu acho bem importante. Passar para a Karen depois, sem problema algum. Certo. E vamos praticar, né, tudo que a gente aprendeu hoje, fazer a respiração diafragmática, meditar, enfim, fazer coisas que nos deem prazer, para que a gente possa sair dessa pandemia cada vez mais fortalecidos. Obrigada, Tatiana. Tenha uma excelente tarde, final de tarde, né? Já estamos no então, uma excelente semana. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Boa noite, pessoal. Boa noite.